Boa noite, meus amigos. Hoje é um dia muito especial. Estamos comemorando 5 anos do canal A Hora do Além. Antes o canal se chamava A Hora do Lobisomem e depois mudamos o nome para o canal A Hora do Além, com a saída da minha irmã Joyce, que também contava histórias aqui no canal. E nesses 5 anos, muitos áudios, gravações de vocês e, lógico, os relatos contados por mim. E para comemorar, eu vou trazer os primeiros relatos que eu narrei aqui no canal. Vocês irão ver a diferença na narração. Eu mudei muito o jeito de contar as histórias aqui para vocês. Então fiquem agora com os relatos do canal A Hora do Além. Boa noite a todos. Eu venho trazer a vocês mais um caso aqui de Limeira, São Paulo. É um amigo meu que trabalha no crematório aqui de Limeira. Fiquem agora com o relato do seu Lúcio. No ano de 1973, eu e minha família nos mudamos de Cabo Verde, em Minas Gerais, para o bairro do Tatu, aqui em Limeira. Lá no bairro, poucas coisas mudaram daquela época para a atual. É um bairro pequeno e um dos mais afastados da cidade. Eu de cara gostei muito do local, era muito bom. Poucos moradores e geralmente eram pessoas simples e honestas. Íamos na fazenda Tatu, pescávamos, brincávamos, corríamos, éramos livres naquela época. No bairro do Tatu tem a passagem da linha férrea. Em nossa casa morávamos com os meus pais, eu com 9 anos, um irmão de 13 e 3 irmãs, uma de 7, uma de 5 e a caçula, que era recém-nascida na época. Quando nos mudamos, lá já havia a igreja do bairro e a escola começava a tomar forma. Mas como todo lugar pequeno, lá havia coisas que aconteciam que não tinham explicação. E uma delas foi algo que me traz calafrios e tem até hoje arrepios de lembrar. Era um dia antes da Sexta-feira Santa e eu e meu irmão estávamos jogando bola na rua com alguns amigos da época. Foi um dia muito divertido, passou muito rápido. E por volta de 18 horas, as mães dos nossos amigos os chamaram para ir para casa. Uma delas até gritou muito brava, que era um dia que não se deveria ficar na rua, e muito menos à noite, porque era próxima à Sexta-feira Santa. Eu e meu irmão ficamos mais um pouco, e por volta de 19 horas eu falei para o meu irmão que deveríamos ir até a linha férrea para ver os trilhos. Nós gostávamos de ir lá para ver o trem passar e acenar para o maquinista buzinar. Nesse local ficava um senhor de apelido Pardal. Era um homem com seus 60 anos na época, muito gentil. Sempre que íamos lá, nós levávamos para ele uma garrafa de café. Ele era o vigia da cancela que havia no local. Eram altos papos. Quando chegamos lá, ele assim que nos viu, veio correndo em nossa direção e gritando: "Moleques, vão para casa. Hoje não é dia para ficar encaminhada nesse local." Estranhamos ele estar muito nervoso. Pareceu bem desconfortável com a nossa presença ali. Assim que ouvimos ele falando, voltamos rápido para casa. Nisso, já era por volta de 20 horas da noite. Era perto, mas havia uma viela escura que passava perto da igreja e dava bem na rua de casa. Já estávamos bem no meio do caminho e entramos nessa viela. Andamos um pouco e ao longe começamos a ouvir gritos. Os gritos começaram a vir de onde nós havíamos passado, e eram gritos bem longe mesmo, não dava para entender nada. Nessa hora,
foi nos dando um medo terrível, que só quem sente sabe. Aí foi que tudo piorou. Aqueles gritos começaram a ficar próximos. Nós saímos correndo desesperados. Parecia que aquilo também corria. Olhávamos para trás e não víamos ninguém. Corremos e corremos. E chegando na frente de casa, nós nem abrimos o portão. Pulamos o muro que era meio baixo e começamos a gritar. Minha mãe veio, então contamos a ela, e ela foi olhar lá na rua. Ela se virou para nós e estava com uma expressão de pavor. Falou: "Orem, isso é coisa do tinhoso", e nos levou para dentro de casa. Lá nós contamos tudo a ela, e ela disse ter ouvido os gritos e ouviu os passos de alguém correndo, mas quando ela olhou, ela não viu ninguém, só ouviu o barulho passando, assim como nós. De manhã, nós contamos para o nosso pai, e ele nos disse que acreditava, pois coisas ruins realmente existiam. Quando contamos para nossos amigos e para as pessoas do bairro, eles disseram que é real, e que nós presenciamos a passagem do gritador, que ele sempre corria e passava gritando nas noites que antecediam os dias religiosos. Sei que aquilo foi muito aterrorizante. Eram gritos difíceis de explicar. Era coisa do outro mundo mesmo, eu tenho certeza. Depois daquela noite de terror, nunca mais nós dois saímos em vésperas de dias santos. Eu presenciei mais 2 vezes a passagem do tal gritador, até que mudamos lá do bairro. Foram coisas assustadoras, mas provavelmente ele ainda corre por lá em certas noites. Meu irmão José já é falecido, mas tem essa recordação de quando éramos crianças. Toda vez que vejo o trem passar e chega às vésperas dos dias santos, me recordo da noite que ouvimos o gritador do bairro do Tatu. Aí, olha a coisa como que é séria. Tem muita história que a gente não acreditava. Foi vendo que a coisa é real. Vocês não acreditam. Acho que a gente tá mentindo. A gente conta assim, ó, chega até a arrepiar o pelo do braço da gente, ó. Olha, você fala que a coisa é séria, mas a coisa é real. Existe. Muito obrigado, seu Lúcio, pelo relato. Boa tarde, pessoal. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu meio estranha esse final de ano que passou agora, em novembro, no dia 12 mais ou menos, por volta de 2h30 da madrugada. Eu me encontrava no local de trabalho, o meu companheiro havia saído para jantar. Meu nome é Davi e sou natural de Limeira, São Paulo. O ocorrido foi no local onde eu trabalho, um condomínio residencial aqui em Limeira, onde sou vigia noturno. Tudo aconteceu em um turno de trabalho. O condomínio fica próximo a uma empresa multinacional. E o que separa esta empresa do local onde trabalho são os trilhos da linha férrea. Era um turno normal, das 22 horas às 6 da manhã. Eu estava de trabalho junto com meu companheiro. Sempre trabalhamos em 2. E por volta das 2 da manhã, ele foi jantar. Detalhe, ele faz sua ceia em sua casa, que fica próximo do local. Tudo ia normal, até que em certo momento, eu comecei a ouvir os cachorros do bairro latindo. Pareciam que todos os cachorros estavam muito bravos e alvoroçados. Foi aí que eu vi uma coisa que me arrepia até hoje. Da guarita onde eu trabalho, fica bem fácil de ver a rua, e foi dali que vi. Um ser enorme, de cor cinza, desceu a rua, que fica bem aonde eu tenho a visão. Os cães da rua o perseguiam, mas não chegavam perto. Seja o que for, não era um animal comum. Era desengonçado
e corria estranho, de 4 patas. Aquilo correu pela rua, perseguido pelos cães, e saltou rumo aos trilhos do trem. Os cães do bairro latiram de uma forma que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Foi muito estranho e assustador. Assim que meu companheiro retornou, contei o fato a ele, que de cara acreditou, e até recordamos casos antigos aqui do bairro. Sou nascido e criado nesse bairro, que tem vários casos sobrenaturais, inclusive nos trilhos do trem, que tem desde menina fantasma, homem enforcado e outras marmotas. Mas esse bicho que vi foi terrível. Aqui também nos anos 80 e 90 surgiram vários avistamentos de lobisomem. Mas assim, eu garanto que cachorro não era, porque pelo porte físico e altura não era cachorro. E os cachorros que estavam latindo, na hora que eu virei que começou muitos cachorros latir próximo ao local, eles não se aproximaram. E ele veio e deu um salto muito grande, sentido a linha do trem. E foi muito estranha a atitude, porque os cachorros que estavam ali na rua de noite e de madrugada, nem do local se aproximavam. Eles ficavam olhando a praça lá próximo à linha do trem, mas nenhum deles se aproximou. E eu estava sem celular para filmar. Eu pede a Deus que nunca mais vê, mas uma coisa eu falo, um cachorro não era não, era um animal de porte grande. Boa tarde para vocês aí. Muito obrigado, Davi, pelo relato compartilhado. Boa noite, meu nome é Eduardo. Eu sou natural de Belém, no Pará. Essa história quem me contou foi meu pai, que já é falecido. Seu Tião, mesmo depois de aposentado, não queria ficar em casa sem fazer nada. Então, resolveu ganhar um dinheiro extra vendendo peixe nas ruas do bairro da Pedreira, em Belém. Saía cedo todos os dias para o mercado, a fim de escolher o melhor pescado para os seus fregueses. Nessa nova lida, ele nunca imaginaria que passaria o maior aperreio da vida dele. Certa madrugada, o sol ainda não havia saído e fazia um frio daqueles que forçava as pessoas a ficarem mais um pouco no calor da cama. Seu Tião já havia começado a se arrumar para pegar o primeiro ônibus do dia. Como de costume, fez sua prece de proteção e antes de ir rumo à condução, deu uma breve olhada na rua, só para ver como estava. Sem notar nada de estranho, falou para a esposa fechar a porta de casa e deu um beijo na testa dela, como despedida. Ela sentiu um negócio estranho no peito e disse a ele: "Toma cuidado, homem, tá muito estranha a rua hoje." Ele então respondeu: "Deixa de besteira, mulher, todo dia é assim. Você acha que vai acontecer alguma coisa?" Saiu de casa com um leve sorriso de escanteio no rosto e foi embora seguindo seu trajeto costumeiro. Já estava lá por metade do caminho, quando ele teve uma impressão que era como se tivesse alguém o observando. Mas sem se preocupar, continuou o caminho normalmente. Até que ele ouviu um barulho que era uma espécie de grunhido. Ele ficou todo arrepiado. E mesmo sentindo muito medo, olhou para trás. No que ele vira, tá lá, um homem com cabeça de porco. Era enorme, peludo, com os olhos vermelhos, como brasa viva. Era um ser humanoide com traços de porco. Estava fuçando o canteiro central da rua. O monstro então se vira na direção dele, dá um berro assustador
e o ataca. Seu Tião, que de besta não tinha nada, se põe a correr rumo à casa dele, com o homem porco no seu encalço. Na época, o bairro da Pedreira era tudo um matagal só, e não tinha para onde se esconder a não ser que ele fosse para dentro do mato, e foi o que ele fez. Contudo, a coisa era muito mais rápida, e corria como um homem, em duas patas, e vendo que logo o monstro o alcançaria, em um ato de desespero ou coragem, Tião então pegou sua peixeira, que sempre levava com ele, e jogou na direção da coisa, para ver se o assustava. A faca arremessada pegou bem no olho direito do bicho, que deu um grito de dor, e se meteu mata dentro, e desaparecendo na escuridão. Vendo o que aconteceu, e tendo certeza de que o maldito homem-porco não voltaria mais, seu Tião pegou sua peixeira no chão e desistiu da venda naquele dia, e então foi para casa contar o ocorrido. Ele andou, e quando estava chegando perto de casa, o sol já raiava e o dia começava a aparecer, e ele notou que seu vizinho de nome Valmir também chegava em casa, mas esse estava com um enorme corte no olho direito. Seu Tião logo foi perguntando: "Eita, homem, o que aconteceu contigo?" O vizinho respondeu: "Eu estava vindo para casa quando alguém tentou me roubar e me deu uma facada bem no olho e correu." Então, seu Tião, totalmente arrepiado, logo entendeu que estava de frente com o vira-porco. Esse relato foi contado pelo seu Tião para o meu bisavô, e foi passado para o meu pai, e assim passado para mim, e eu estou compartilhando com vocês do canal A Hora do Além. Muito obrigado por terem ouvido essa história. Boa noite. Muito obrigado a vocês, meus amigos. Eu só tenho a agradecer nesses 5 anos, os inscritos que estão aqui há muito tempo e os novos inscritos. De coração, eu mando um abraço para cada um de vocês, suas famílias, seus amigos. Espero que esses 5 anos se transformem em 10, 15 e 20 anos. Estaremos juntos aqui. Muitas bênçãos a cada um de vocês. Até o próximo vídeo.